Então, bom dia a todos, né? Nós iremos começar a estudar a abordagem sistêmica. Podemos, Pierre? Então, vamos estudar a abordagem sistêmica, hoje estudando a teoria estruturalista. Eu passei. Peraí. Deixa eu voltar. Pronto. A teoria, aliás, a abordagem estrutural, né, vem da teoria estruturalista. Essa abordagem, ela é formada pela teoria da burocracia e pela teoria estruturalista. A teoria da burocracia, a gente viu na aula passada. Nós vimos que essa teoria, ela está focada basicamente na estrutura, em ordens, né, em procedimentos, né? A gente viu isso na aula passada. E ela surge, o marco temporal dela, ela surge um pouquinho depois, né, da teoria clássica, né? E a teoria estruturalista, ela surge depois. Então, ela vem depois da teoria das relações humanas, ela vem depois da teoria comportamental, só que ela pega um pouco dessas teorias anteriores. Então, ela reafirma um pouco do que tinha visto na teoria clássica, ela pega um pouco do que tinha sido visto na teoria das relações humanas, ela pega um pouco do que tinha sido colocado na teoria da burocracia e junta tudo e tenta, de certa forma, se preocupar tanto com a estrutura, ou seja, como a empresa é organizada, tenta se preocupar com as pessoas, né, o lado humano, mas, acima de tudo, como as pessoas e como a estrutura se envolvem no ambiente. Até então, todas as teorias anteriores, ou elas tinham se preocupado com as pessoas, no caso da teoria das relações humanas e a teoria comportamental, ou tinham se preocupado com a questão da eficiência, né, no caso, teoria científica, ou então com aspectos ligados à organização, no caso da teoria clássica. Mas nenhuma teoria tinha se preocupado na questão ambiental, ou seja, como as empresas estariam, de certa forma, inseridas no ambiente, ou seja, que os aspectos ambientais, de certa forma, influenciariam positivo ou negativamente, ou de certa forma teriam uma influência nas organizações. Nenhuma teoria tem se voltado a isso. E a teoria estruturalista vai ser a primeira que vai se preocupar, pegar essa ênfase na estrutura e das pessoas e ver como essas duas variáveis se portam dentro do ambiente organizacional. Então, vai ser a primeira. Assim, a teoria estruturalista foi a primeira teoria que teve essa preocupação de investigar como a empresa se portava no ambiente. E não só isso. Ela vai pegar aspectos tanto da teoria clássica, como da teoria das relações humanas e como também da teoria da burocracia. Então, de certa forma, é uma teoria que junta essas três. Teoria das relações humanas, teoria clássica e teoria da burocracia. Então, de certa forma, ela pega esses três e tenta reafirmar o que essas três teorias vêm dizendo, mas com um aspecto novo. Essas três teorias, elas estavam voltadas apenas para os aspectos internos. Eu não considerava o ambiente externo na organização, né, dentro dessa teoria. E com a teoria estruturalista, esses aspectos externos também foram considerados. Então, para a teoria estruturalista, ela dizia o seguinte, que a estrutura é um conjunto formal de dois ou mais elementos que permanece inalterado, mesmo com a alteração de algum de seus elementos. Como assim? Para os teóricos estruturalistas, e aqui nessa teoria eu já adianto para vocês, que não vai ter um único teórico que vai dizer, esse vai ser o pai da teoria estruturalista. Não tem. Assim como Taylor é o pai da administração científica, assim como Fayol é o pai da administração clássica, assim como Maio é o pai da
teoria das relações humanas. Nós não temos. Temos alguns teóricos que vão se sobressair, como Etzioni, como Blow, Scott. Eles vão se, de certa forma, se destacar dentro dessa teoria, mas não vai ter um pai dessa teoria em si. Você vai ter vários teóricos que vão estudar aspectos. Para esses teóricos, a estrutura é um conjunto formal, né, formados por 2 ou mais elementos, e que ele permanece inalterado, mesmo com a alteração de seus elementos. Exemplo, essa sala, por exemplo, é uma estrutura física. Por mais que a gente modifique a disposição das cadeiras, modifique os professores, né, são um elemento dentro dessa estrutura. São um professor, mesmo que a gente altere os alunos, a estrutura em si permanece a mesma. O foco em si, o objeto em si permanece o mesmo, que é a transmissão de conhecimentos, né? A transmissão de valores, né? Permanece o mesmo. Se a gente olhar no aspecto macro da organização como um todo, ela permanece o mesmo. Por mais que os indivíduos, os elementos, eles se alterem. O estruturalismo é um método que estuda os elementos com relação à totalidade. E aqui a gente vê o primeiro conceito, um dos conceitos importantes que até então tinha sido negligenciado pelas teorias anteriores, que é o conceito de sinergia. Vocês compreendem ou tem alguma pista do que seria esse conceito? Sinergia. Sinergia. Sinérgico. Alguém saberia dizer o que é sinergia? Ideias sobre o que seria sinergia? Sinergia. Algo sinérgico. O que é sinérgico? Não. Sinergia. Enérgico. Sinergia é a capacidade do todo. Tá aqui o conceito de sinergia. Quem foi que sabe? Sinergia é a capacidade do todo ser maior do que a soma das partes. Como assim, Pedro? Não entendi. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é daquele vídeo que eu passei quando a gente estava estudando teoria clássica, que tinha um incêndio lá na fábrica, aí tinha todos os departamentos isolados, estavam dentro do problema e cada departamento só pensava no seu lado. E o problema estava lá e o problema afetava todas as organizações. E quando você tinha cada parte separada, cada parte, não resolveu o problema, porque cada um só se preocupava com o seu nariz, com o seu lado, e não via aquele problema como um problema de toda a organização. Quando todos se reuniram, todos se juntaram, aí que o problema foi resolvido, ou seja, o todo foi maior do que a soma das partes. Eles trabalharam sinérgicos. E esse é um dos pontos que até então a teoria clássica, um dos pontos negativos da teoria clássica. Porque a teoria clássica, ela focou exatamente nos departamentos. Departamentalizou na empresa. E quando você departamentaliza, você especializa, divide o trabalho, de certa forma, você faz com que as pessoas só se preocupem com o seu departamento. E não vejam os problemas do seu departamento como um problema seu. Não vê que aquilo afeta diretamente a empresa. E se afeta a empresa, afeta também a mim. Não vê que, por exemplo, o departamento de vendas não está vendendo. Mas eu sou do departamento de produção. O que afeta? Afeta. Se não vende, para que produzir? Né? Afeta diretamente. Se não está vendendo, eu estou produzindo. Para que produzir se não está vendendo? Então afeta. O problema de um departamento é o problema de todos. Então, a teoria estruturalista, ela vai exatamente reafirmar isso. Pega um pouco do que a teoria clássica reafirmou, da questão
dos departamentos, mas de certa forma traz isso de uma forma cinética. E aí nós temos, dentro da teoria estruturalista, uma abordagem múltipla. O que é essa abordagem múltipla? Eles pegaram tanto aspectos da teoria clássica, da teoria das relações humanas e da teoria burocrática. Então, eles pegaram esses conceitos, tanto de departamentalização, tanto da questão burocrática, das normas, dos procedimentos, como também do lado humano, e tentaram juntar tudo isso e formar uma teoria nova. Então, por isso que se considera que a teoria estruturalista, ela tem uma abordagem múltipla. E aí, quais são os aspectos, né, que eles trouxeram, né, que eles resgataram dessas teorias? Aspecto da organização formal e informal, que tinha sido visto lá na teoria clássica, que toda empresa é formada por um aspecto formal, que tem da questão dos cargos, e também em um aspecto também informal, porque toda empresa tem grupos de pessoas que se organizam, amizade, de certa forma, né? Eu, por exemplo, nessa escola eu tenho amizade com o pessoal da cantina, eu tenho amizade com o pessoal da limpeza, o pessoal da secretaria, por mais que eles não sejam no meu grupo de professores, mas às vezes eu tenho muito mais a ver, eu tenho muito mais relação, intimidade com eles do que com os próprios professores. E, de certa forma, essa ligação que a gente tem, de certa forma, influencia no nosso trabalho. Outra coisa muito importante, as recompensas salariais, né? Que a gente viu basicamente isso com Taylor, né? Taylor foi o primeiro teórico que preocupou-se com essa questão salarial. Aliás, tanto Taylor como também Fayol, na teoria clássica, ele tinha a visão do homem econômico. Ou seja, que o homem era único exclusivamente baseado por aspectos salariais, né? É isso na prova, foi por isso que eu sei. O homem econômico, ou seja, que era só baseado em aspectos salariais, materiais. Já a teoria das relações humanas já tem a visão do homem social, ou seja, o homem ele não é só motivado por aspectos econômicos, mas ele também é motivado por reconhecimento, por ascensão na carreira. Então, de certa forma, a teoria estruturalista ela juntou essas duas motivações. Por quê? Se a empresa reconhece tem aquele reconhecimento de forma humana, mas também ela precisa reconhecer no aspecto material, porque ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Então, todos de certa forma, necessitam dessas duas coisas. Porque não basta só reconhecer de forma salarial. É necessário também ter esse reconhecimento e saber que você está fazendo um trabalho correto, um trabalho certo, né? De ser reconhecido. Gostei daquele seu trabalho, gostei do que você fez. É importante ter também, né? E algo muito interessante, a questão dos diferentes níveis hierárquicos, né? Que já era algo trazido pela teoria clássica, mas de certa forma que foi reafirmado pela teoria estruturalista, que é a questão que a empresa ela se fundamenta em níveis hierárquicos diferentes. Então a gente lembra lá da pirâmide, onde eu tenho o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, e cada um tem suas atribuições, cada um vai ter seu nível de planejamento, cada um vai ter o seu grau formal, né, de autoridade, que vai ser conferido exatamente pelo que a teoria da burocracia trouxe, né? Que cada um vai ter seu delineamento, né? E a teoria da estruturalista, ela também vai organizar a empresa em tipos de organizações diferentes. E aí, quando a gente fala de organização, para a teoria estruturalista,
eu não estou falando só de organização empresa privada, empresa que gera lucro, empresa que vende produto e serviço. Não. Para a teoria, os teóricos estruturalistas, eles pensaram em dividir todos os tipos de organização. Todo, entender que tudo é organização. Desde uma empresa, um presídio, um hospital, uma escola. Eles tentaram dividir e agrupar esses diferentes tipos de organização em estruturas e tipos próprios. E a gente vai ver daqui a pouco quais são os tipos, né, para cada teórico. E outro aspecto muito interessante da teoria é a questão da análise intra- e interorganizacional. Para os teóricos, a empresa ela está inserida em um microambiente, um ambiente mais próximo, e um macroambiente. O microambiente ela é formado pelos clientes, pelos fornecedores, pelos concorrentes e pelas agências reguladoras. Então, esse ambiente mais próximo, né, são as pessoas, são os chamados stakeholders, né? Que são os parceiros da organização, são aquelas pessoas que estão mais próximos da organização. E, por outro lado, esses parceiros e essa empresa também está inserida em um ambiente maior, onde você vai ter a questão do clima, onde você vai ter aspectos da tecnologia, você vai ter aspectos da economia, você vai ter aspectos da cultura, da região, aspectos geográficos, aspectos demográficos, etc, né? Você vai ter uma série de aspectos que também vão influenciar essa empresa e esses parceiros. Então, de certa forma, até então, nenhuma teoria tinha se preocupado com isso. Como é que a organização ela está, de certa forma, inserida e, de certa forma, influenciada por essas variáveis. E aí a gente vê, né, basicamente o que a teoria traz, né, que são as tipologias das organizações. Então, há diferenças entre as organizações. Entretanto, elas apresentam algumas características que permitem classificá-las em tipos diferentes. E aí a gente vai ter esses três teóricos que vão dividir, né, e fazer essas tipologias. Nós temos a tipologia de Tizione e a tipologia de Blow e Scott. Não sei como é que se pronuncia. Eu chamo assim, Blow e Scott, mas aí vocês chamam o que vocês quiserem. Blow, Scott, enfim. Na tipologia de Tizione, para ele, as organizações elas são artificiais, ou seja, elas são planejadas. Artificiais no sentido que todas as organizações, a organização ela não precisa de espaço físico para acontecer. A empresa em si, ela funciona, a divisão dela é feita de uma forma planejada e conceitual, de forma que ela não precisa de espaço físico para acontecer. E quais seriam as características dessa organização? As principais características é a divisão do trabalho. Então, você tem, o trabalho é dividido, né? Você tem a questão dos centros de poder, que pega lá da teoria da burocracia, né? Onde cada nível hierárquico vai ter um poder dentro da organização. E você tem a questão da substituição do pessoal, né? Um aspecto muito interessante dessa teoria é que ela, embora pregue a questão da divisão do trabalho, ela não prega a questão da especialização do trabalho. Embora pareçam duas coisas diferentes, mas não são. O que
que é a divisão do trabalho? É você separar o trabalho em diversos processos diferentes. O que é a especialização do trabalho? A especialização do trabalho é uma consequência da divisão. O que é especializar? É você se tornar conhecedor, você se torna especialista, ou seja, quando você só faz uma determinada coisa, um determinado processo, um determinado trabalho, você se torna especialista naquele trabalho, você sabe exatamente o jeito certo, correto de fazer aquele serviço, você sabe a maneira mais eficiente, que gasta menos recursos para realizar aquilo. Só que essa super especialização, ela tem um ponto negativo. E se você faltar? Se o funcionário faltar, e só ele que sabe fazer aquilo? Se ele vier adoecer, você precisar substituir. Então isso é negativo. Então, para Etisione, você não pode ter esse alto grau de especialização. De forma que todos os funcionários, eles devem fazer a rotação de atividades para que você possa substituir, para que ninguém seja só especialista em algo. Muitas empresas fazem isso, né? Fazem a rotatividade de funções entre os funcionários para que eles não tenham essa alta especialização. E aí, para que tudo isso aconteça, nós temos os meios de controle, que pode ser tanto físico, material, como também normativo, né? Físico, através da estrutura física, através dos materiais que compõem a empresa e através da burocracia, né? Que é composta de normas e procedimentos. E aí, o envolvimento dos indivíduos, das pessoas que compõem essa organização, pode ser tanto alienatório. Alienatório vem exatamente a alienação. O que é alienação? O que é uma pessoa alienada? O que é? O que é uma pessoa alienada? Não. Alienado. Eu digo fulano é alienado. Fulano é o quê? Hã? Oi? Não escutei. Não. Sim. Uma pessoa influenciável. Uma Maria vai com as outras. Fulano a Maria vai com as outras. Pessoa alienada. Pessoa que vai... fulano, vamos para ali? Vamos para a festa? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Não se questiona. Pessoa influenciada. Pessoa Maria vai com as outras. Que não pensa, que não raciocina, que não busca. Uma pessoa inerte. Pessoa influenciável. Uma pessoa que não tem criticidade. Uma pessoa que não pensa antes de fazer, que só age por impulso. É uma pessoa alienada. Influenciada. Para Etisione, na maioria das organizações, as pessoas são alienadas. Elas só agem, não pensam. Elas aceitam as regras e procedimentos, elas não questionam. Elas não querem saber o porquê daquilo. Elas só fazem. Não questionam. Não dizem, isso aqui poderia ser feito de forma melhor. Se eu fizesse dessa forma, ia aumentar a produtividade. Não. Elas só fazem. Continuam. Porque elas são alienadas pelo processo. Não pensam. Outro grau também colocado por Etisione é o grau que a maioria dos chefes são calculistas. Só pensa em números. Só pensa em regras e o porquê. Eles não veem o aspecto humano. Eles são frios e calculistas. Né? E a questão da moral. Para Etisione, a maioria das pessoas também respeitam as coisas pela questão da moral. O que é moral?
Vocês saberiam dizer o que é moral? Caráter, respeito, valores. Né? E aí, Etizione, ele classifica as empresas, as organizações, em três aspectos. Um aspecto coercitivo, o aspecto utilitário e o aspecto normativo. O aspecto coercitivo é aquele tipo de organização que é cheio de regras, de procedimentos, onde você tem normas claras e todos os indivíduos da organização, eles obedecem. Não tem questionamento. Exemplo, uma prisão. Uma prisão é um tipo de organização onde você tem, né, tem um grau de coerção. Todas as pessoas, desde os agentes penitenciários até os próprios presos, eles seguem regras específicas. As utilitárias seriam todas as organizações, né, que envolvem lucro, né? Elas têm um senso, têm um objetivo, né? E as normativas seriam aquele tipo de empresa onde eu vou ter regras e procedimentos claros, né? Ele traz aqui, ó, exemplos, né? Organização coercitiva, né? O meio de controle é físico, o controle utilizado é através de prêmios e punições, o envolvimento do indivíduo é alienativo, ele não pensa, a permanência do indivíduo através de coerção, medo e ameaça. Exemplo, prisão. Na organização utilitária, o meio de controle é material, o controle utilizado através de incentivos econômicos. Então, volta lá para a figura do homem econômico, né? A permanência do indivíduo nesses grupos, na organização, se dá através de interesse e vantagem. Eu estou naquela empresa porque eu tenho interesse econômico, eu tenho interesse de me desenvolver naquele cargo, enfim, eu tenho interesse. Exemplo, empresas em geral. E a normativa, o controle utilizado é a questão dos valores sociais, da moral e ético, né? O envolvimento do indivíduo se dá através da moral, né? Do respeito aos costumes, às ideias, né? Ao que é passado, né? Pelo aquele grupo, pelaquela cultura, pelos indivíduos, né? Então, a permanência do indivíduo se dá através de uma convicção ideológica. Exemplo, universidades e igrejas. Então, veja que Etizione, de certa forma, ele classifica, né, as organizações em três tipos. E aí, uma crítica, já adiantando, de certa forma, né, uma crítica a esse tipo de teoria e ao tipo da tipologia de Etizione, é que ele tem os quadradinhos, né? Ele só colocou três, quer dizer que uma empresa ou ela vai ser coercitiva, ou ela vai ser utilitária, ou ela vai ser normativa. Ela não pode se desviar, não pode ser os dois, ou não pode ser nenhum, eu vou ter que os três, padronizado. E isso a gente viu que essas caixinhas, elas não são ideais quando a gente pensa em empresa, né? A empresa é o todo, a empresa é formada por pessoas subjetivas e cada empresa é diferente, porque os lugares são diferentes, a cultura é diferente. O McDonald's, por exemplo. O McDonald's é o tipo de empresa que está no mundo todo. Mas ele se adequou, por exemplo, lá na Índia. A Índia não come carne vermelha, carne de gado, porque lá na Índia a vaca, os bois, né, são considerados animais sagrados. E o carro-chefe do McDonald's é um hambúrguer de carne. Só que lá na China não tem hambúrguer de carne, tem hambúrguer de frango, de vegetariano, mas ela teve que se adequar ao ambiente geográfico. Porque nenhuma empresa se encaixa só em uma caixinha, né? E eles tentaram, de certa forma, colocar essas caixinhas.
Aí, a tipologia de Etzioni, ela enfatiza os sistemas de forma psicossociais das organizações. Então, de certa forma, Etzioni fala que a empresa é um sistema que está voltado tanto para o lado social, quanto também psicológico. Então, vou estar me preocupando com essas duas questões. E tem como desvantagem a pouca atenção dada à estrutura e ao ambiente externo. Então, para a Etzioni, esses tipos de organizações, tanto a coercitiva, a utilitária e a normativa, de certa forma, eles se focam só à estrutura, ou seja, como são formados os procedimentos, os processos, de certa forma, não estão voltados tanto para o ambiente externo. E há uma tipologia unidimensional, baseada nos tipos de controle, ou seja, você tem só uma única direção. Não tem como uma empresa ser utilitária e coercitiva ao mesmo tempo, ou utilitária e normativa, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Tipologia de Blois-Scott, aí a segunda tipologia, né? Para os autores, as organizações estão inseridas em comunidades, se relacionando assim com outras organizações e com clientes. Aí aqui, ó, é Blois-Scott que vai focar exatamente a questão do ambiente. Para Blois-Scott, todas as empresas elas estão envoltas em uma comunidade geográfica que é composta por culturas diferentes, pelo clima diferente, pelo saber diferente, e essas comunidades, a cultura local, influencia diretamente tanto na empresa como nos clientes e concorrentes que compõem aquela estrutura. Então, uma empresa, por mais que a empresa grande esteja em única direção, ela vai ter que se adaptar àquele ambiente específico onde ela vai se inserir. Porque todos os ambientes, de certa forma, eles são diferentes. As pessoas, as condições são diferentes, o clima é diferente, a cultura é diferente. Então, a tipologia de Blois-Scott é baseada nos beneficiários da organização, tanto internos quanto externos, né? Tanto aqueles beneficiários que estão mais próximos à organização, seja concorrentes, seja os clientes, seja agentes reguladores do governo, como também as pessoas que estão externas, né? E aí, os beneficiários, né? Os próprios membros da organização, né? As pessoas que fazem parte, né? Os funcionários, os proprietários, acionistas da organização, os clientes, né? E o público em geral. Então, todas essas pessoas, de certa forma, elas se beneficiam da organização, se beneficiam, né? Se beneficiam, de certa forma, pelo que o que a organização traz para elas. Toda organização vai trazer algo bom, né? Vai tentar ou trazer um determinado produto ou serviço para a comunidade, né? E toda organização ela tem um objetivo, né? Na maioria das vezes é o lucro, mas se for só o lucro, ela vai deixar de existir. Todas as organizações ela têm um objetivo comum, ela visa trazer um produto ou um serviço para os clientes, os dois ao mesmo tempo. Ela vai ter uma razão de ser. Se ela não tiver, ela vai deixar de existir, né? E toda organização ela traz benefícios para as pessoas, né? Para as pessoas de um modo geral. E aí você tem, né, os tipos de organização, né? Você tem a organização de beneficiários mútuos, onde eu ganho, né? As pessoas ganham, tanto quem está trazendo, né? Quem está levando os produtos, como também quem está consumindo. Você vai ter organização de interesses comerciais, organizações de serviços e de Estado. Aí você tem exatamente os exemplos, né? No tipo de organização com beneficiário mútuo, o tipo de beneficiário são os próprios membros da organização. Exemplo, né? Associações de profissionais, cooperativas, etc. Na organização de interesses comerciais, os beneficiários são os proprietários, né? Acionistas da organização.
Exemplo, sociedades anônimas, empresas familiares, etc. Na de serviço, o beneficiário é os clientes, né? Exemplos, hospitais, universidades, né? Academias, lojas, oficinas mecânicas, enfim, diversos tipos de empresas, né, que oferecem serviço. E o Estado, né, o público em geral, né, escolas públicas, militar, correio, saneamento, enfim, né. Então, para Blow Scott, de certa forma, ele dividiu, né, a organização em 4 tipos. Beneficiários mútuos, né, são aquelas associações onde você não tem níveis hierárquicos e que cada membro compõe a organização. Então, os beneficiários são os membros daquela organização. Interesses comerciais, né, são organizações, sociedades anônimas, né, e empresas familiares. Serviços são empresas voltadas à questão de serviço, e o Estado, né, são as empresas públicas. E aí a gente entra na questão principal, que essa teoria foca, que é a questão do ambiente organizacional. Todas as organizações, ela tem como principal razão de sua existência atingir objetivos específicos, como eu falei para vocês. Na maioria das vezes é o lucro. O lucro é um dos maiores objetivos de qualquer empresa. Mas todas as empresas também têm outros objetivos. Se ela só focar no lucro, ela vai deixar de existir. Todas as empresas que só focam no lucro, elas não vão focar no cliente, não vão focar nos funcionários. E ela vai acabar gerando prejuízo depois. Se você só foca no lucro, não foca na qualidade, não foca nos clientes, você vai com certeza falir, você vai deixar de existir. Porque o objetivo principal da empresa, por mais que seja o lucro, não é. O objetivo principal da empresa é satisfazer os clientes, é trazer um produto de qualidade, é você, de certa forma, unir, de certa forma, o cliente, né, os interesses do cliente com os interesses individuais, né, de cada proprietário. Oi? Pode. Então, uma empresa, ela pode ter mais de um objetivo em um mesmo tempo, né? Como há várias organizações no mercado, pode ocorrer algumas terem objetivos semelhantes, né, tornando-as concorrentes diretas. Os estruturalistas visualizaram as organizações inseridas em ambiente social, político e econômico. Então, para os teóricos estruturalistas, eles visualizaram as empresas, né, sempre envoltas nesse ambiente, que é formado por condições políticas, sociais e econômicas, e entre outras variáveis. Então, de certa forma, cada organização, cada empresa vai ter que se adequar a esse ambiente político, econômico e social, os ambientes climáticos, enfim, todas essas características que envolvem o ambiente. E para que a empresa realmente possa atuar de maneira eficiente, eficaz e também unir a questão da satisfação do trabalhador, ela vai ter que se preocupar com o ambiente, para que ela possa funcionar. Esse foi o aspecto principal da teoria estruturalista, tentar se preocupar com o ambiente em que a empresa está inserida. Quanto à análise do ambiente organizacional, os estruturalistas criticam o estudo das outras escolas, né? Aquela questão, né? Que eu falei para vocês, que até então nenhuma teoria tinha se preocupado com isso antes. Nenhuma outra teoria tinha se preocupado com essa preocupação com o ambiente. Todas as outras ou tinham se preocupado com a questão da ênfase. No caso, a teoria da administração científica se preocupou com o quê? Com a eficiência dos processos. A teoria clássica se preocupou com o quê? Com a divisão, né, da organização, a divisão do trabalho em si. A teoria das relações humanas se preocupou em quê? Com as pessoas. A teoria comportamental se preocupou em quê? O comportamento das pessoas nas organizações. A teoria neoclássica se preocupou com o quê?
se preocupou em reafirmar e atualizar o que a teoria clássica tinha feito, mas para as organizações atuais. Então, pegar o que a teoria clássica tinha feito, mas reafirmando para a atual. E ela pegou um pouquinho de toda a teoria. Pegou. E a teoria burocracia se preocupou com o quê? Com normatizar a organização, trazer normas e procedimentos claros para a organização. Então, nenhuma teoria tinha se preocupado com o aspecto do ambiente. Foi a primeira teoria que se preocupou. Foi a teoria estruturalista. Então, essa é a maior crítica da teoria estruturalista. É dizer que nenhuma outra escola, nenhuma outra teoria tem se preocupado em como que essas variáveis ambientais, de certa forma, se sobrepõem à organização. De que forma essas variáveis que estão no ambiente, de certa forma, influenciam na empresa. Então, os estruturalistas, eles usam dois conceitos para o estudo interorganizacional. O de interdependência da organização e com a sociedade, ou seja, da dependência que a organização tem com a sociedade, ou seja, e vice-versa, a dependência que a sociedade tem da organização, então essa dependência, e o conjunto organizacional, ou seja, de classe de organizações. Então, você vai ter dentro do ambiente daquele município, daquela região, você vai ter classes de organizações, empresas do governo, né, empresas privadas, empresas de serviços, enfim, você vai ter classes diferentes de empresas. Gente, já terminei. E a apresentação crítica, né? As críticas dessa teoria. A principal crítica é a convergência de várias abordagens divergentes. Então, pense o seguinte: teoria clássica propõe uma coisa, né? Questão de divisão do trabalho, a estruturação da organização. Teoria das relações humanas propõe outra coisa totalmente divergente, né, não? Teoria das relações humanas focava em quê? No lado humano. Tem como você conciliar o lado aspecto econômico do lucro, da produtividade, que a teoria clássica trazia, com os interesses individuais de cada trabalhador? Tem como você conciliar as duas coisas? Talvez até tenha, mas essa convergência de abordagens diferentes, de certa forma, traz um conflito para as organizações. Outro aspecto bastante diferente, outra crítica, é a questão da ênfase, né, da organização, da sua estrutura e da interação com o ambiente. Então, essa teoria, por mais que ela tenha trago algum aspecto diferente, que as outras não tinham trago, que foi a questão da interação da organização com o ambiente, ela não, de certa forma, ainda não resolveu o problema central que todas as outras teorias tinham tentado trazer. Qual é o problema central da empresa e dessas teorias? Qual é o problema central que todas as outras teorias tentaram responder? Como aumentar a produtividade associado à satisfação do trabalhador. Esse foi o problema central de todas as teorias. Como aumentar a produtividade, a eficiência, para que gerar mais lucro, unindo isso à satisfação do trabalhador. Todas as teorias tentaram resolver isso. Taylor tentou resolver isso através da teoria da administração científica dos tempos e movimentos, né? Unindo a empresa produzindo mais ia gerar mais lucro e, de certa forma, o funcionário ia ganhar mais, só que ele não conseguiu fazer isso. Fayol tentou resolver isso tentando, de certa forma, estruturar, organizar a empresa, mas, de certa forma, ele só tentou isso, mas não conseguiu. A teoria das relações humanas tentou resolver isso, unindo a questão da satisfação do trabalhador, mas só uniu a satisfação, não aumentou a produtividade. Então, enquanto que uma teoria focava no aspecto da produtividade, mas isso focava no aspecto humano. Então, nenhuma teoria conseguiu até agora.
conciliar os dois. De ambiente, ele quer dizer, por exemplo, o super-herói, um outro mercado gigante. Ele quer saber, ele quer comparar qual ambiente melhor do mercado pequeno, não é tão confortável para ele. Quando eu tô falando em ambiente, eu tô falando o ambiente em que aquela empresa está localizada. Tanto o ambiente interno, como o ambiente externo. Ambiente interno, aqui eu tenho a empresa. Então, essa empresa, perto dessa empresa, eu vou ter os concorrentes dela. Eu vou ter os clientes dela. Eu vou ter os funcionários dela. E eu vou ter, de certa forma, as agências reguladoras, né? O governo que vai tentar regular ela. Então, eu tenho esse ambiente interno. E dentro desse ambiente, eu também tenho um ambiente externo, que é formado pela economia daquela região, né? Economia do país, enfim. Eu vou ter o aspecto do clima, que vai influenciar também aquela empresa. O clima, por exemplo, imagina aí os super-heróis vendendo roupas de frio. Que me corta. O McDonald's vendendo hambúrguer de carne lá na Índia. Não ia vender. Porque tem um aspecto cultural. Né? Então, imagine aí, cada empresa ela tende a se adequar, né? Adequar ao seu ambiente. A religião influencia se o povo daquela região é mais religioso ou não. Imagina aí, se aqui no Icós a maioria da população fosse evangélica. Não ia ter bar. Não ia ter bar. Bares noturnos. Porque as pessoas não iam beber. Né? Então, assim, essas variáveis ambientais influenciam na empresa. O governo, a política, tudo isso influencia na organização. A tecnologia influencia, tudo influencia. Então, assim, os teóricos estruturalistas, eles se preocuparam com essas variáveis e não se preocupavam com o aspecto central, que é a questão da produtividade com eficiência. E aí, nós temos análise organizacional mais ampla, né? Outra crítica, que eles focaram nesse aspecto amplo do ambiente e eles focaram nos aspectos internos, de como que realmente eu devo fazer. Outra crítica também, essa é uma abordagem muito descritiva e pouco prescritiva. Ou seja, por exemplo, eu digo, Valéria, tu tem que tirar 10 em toda a disciplina, tu tem que fazer isso e isso, tu tem que ser a melhor aluna, tu tem que se destacar, tu tem que fazer isso, isso e isso. A Valéria vai chegar e perguntar, sim, como é que eu vou fazer? Uma coisa é você dizer, você tem que fazer isso, 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 tem que ser dessa forma, tem que fazer isso e isso. Isso. Como fazer? Há um aspecto que a teoria, que Taylor, por exemplo, Taylor foi muito prescritivo. Ó, você tem que anotar, você tem que dividir o trabalho, você tem que fazer a questão, ver quanto é que cada movimento. Então ele disse como fazer. Ele foi prescritivo, ele disse como fazer. E essa teoria não, ela foi muito descritiva. Ela só disse que tinha que fazer, mas não disse como fazer. Tem que ser os dois. Tem que dizer e tem que descrever e tem que prescrever. Tem que ser os dois. E outra crítica muito grande a essa teoria é que ela é unidimensional. Ela só tem uma dimensão, né? Você só tem... ou a empresa é múltipla, ou ela é comercial, ela é de serviço, ela é de Estado. Não tem como você juntar. Ela é unidirecional. Então, assim, essas são as principais críticas da abordagem estruturalista. Aí, na próxima aula, a gente vai ver a teoria dos sistemas.